Pede o seu poder e ganhar mais inspiração. Agradeço a Ti por cada dia. Sei que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra Te agradar. Louvado por meu amor, Te dedicar. Fazer a minha parte também maior. Fazer a minha parte do bem e ser de Ele está aqui pra tocar o meu coração. Sinto o Seu poder renovar toda a minha fé. Agradeço a Ti por cada dia. Sei que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra Te agradar. Louvado por meu amor e Te dedicar. Eu quero ser melhor, Te agradar. Louvado por meu amor e Te dedicar. Fazer a minha parte também maior. Fazer a minha parte do bem e ser entre nós. E ser entre nós. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje o nosso palestrante será o Renato e o tema é mediunidade infantil. É isso, né? Então vamos chamar o Renato. Boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente participando dessa live do CEFAC, Fabiano de Cristo. E vamos falar então, como a Vanessa falou, mediunidade infantil. Mas antes de começarmos, lembrar aí que no final da palestra nós vamos fazer o passe coletivo à distância e a água fluidificada também vai ser a espiritualidade fluidificar a água. Vocês, quem não colocou a garrafinha ainda do seu lado aí, ainda dá tempo, né, de preparar a garrafinha d'água para ser fluidificada, né, para colocar os medicamentos que cada um necessita. Então vamos iniciar primeiramente com a oração, né? Então vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer-os por essa oportunidade de estarmos aqui sintonizados através da internet e podendo assim passar algumas informações de interesse geral para todas as pessoas que têm participado, que têm vontade de participar e de conhecer um pouco mais do Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos, abençoe os seus lares, seus familiares, muita luz envolvendo vocês nesse momento. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.
Então vamos iniciar falando, primeiramente, a gente falar da mediunidade, se existe mediunidade infantil, vamos explicar, né, o que é a mediunidade. Mediunidade é uma faculdade humana, natural, né, em que o homem estabelece uma ligação com os espíritos através da comunicação. É um dom de Deus com o fim de nos colocar em contato direto com as almas desencarnadas, né? É uma ponte de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Kardec, ele definiu como médium todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos. Então, todo mundo que sente em determinado, qualquer grau, a influência dos espíritos pode ser considerado médium. Mas só que de praxe, médium é aquele que sente essas influências dos espíritos, pode se comunicar com os espíritos, e a gente chama de uma maneira ostensiva, então a gente chama de médium ostensivo, né? Mas, do modo geral, o médium seria um médium ostensivo. Então, a mediunidade, ela é orgânica, ela está no corpo humano, a pessoa já nasce com essa predisposição orgânica para ser um médium ostensivo. Tem uma diferença entre a mediunidade comum, normal, que todo mundo tem, que é essa ligação entre o plano espiritual, que sente alguma coisa, ou por intuição, do médium ostensivo. A diferença básica ela está na glândula pineal. A glândula pineal ela está localizada mais ou menos aqui na altura do ouvido, no centro do cérebro. É uma glândula que, na mediunidade, ela recebe as ondas eletromagnéticas do plano espiritual e encaminha essas ondas para o córtex frontal, onde ela é traduzida, vamos assim dizer, né? Vamos ser explicado, exemplificado. Então, essa glândula pineal, nos médiuns ostensivos, ela é diferenciada devido a uns cristais de apatita que é encontrado nessa glândula pineal. Esses cristais de apatita, eles refletem, né, eles pegam essas ondas de eletromagnética que vem do plano espiritual dos espíritos e encaminha para o frontal. Então, quem não é médium ostensivo não tem esses cristais que facilitam essa comunicação com os espíritos. Então, todo médium ostensivo ele tem na sua glândula esses cristais de hepatita. Esse aí foi descoberto através de um cientista neurocirurgião que fez uma pesquisa durante muitos anos e pesquisou e descobriu que todos os médiuns ostensivos tinham esses cristais com bastante abundância. E os que não eram médiuns não tinham esses cristais. Então aí vem a pergunta: existe mediunidade em criança? Então nós podemos dizer que sim, existe, né? Segundo a doutrina espírita, o processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Ele inicia quando há a concepção, né, no início da fecundação do óvulo, e se encerra na infância até os 7 anos. Até lá, a criança ela está ligada tanto no mundo espiritual quanto no físico. Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. Isso não significa que ela seja médium, né? Isso só será confirmado no decorrer da vida, se ela demonstrar essa capacidade de modo ostensivo. Então, de acordo com o professor Herculano Pires, que nós temos muitos livros do Herculano sobre mediunidade e sobre o espiritismo em geral, que diz que as crianças possuem a mediunidade à flor da pele, mas elas são resguardadas na infância pelos espíritos protetores que podemos chamar de anjo da guarda, né, ou então de guia espiritual. Na Igreja Católica é anjo da guarda, no movimento espírita, tanto o anjo da guarda como o guia espiritual. Nessa fase, essas manifestações da mediunidade acontecem de forma anímica, ou seja, ela projeta sua alma nas coisas e seres ao seu redor. Podem receber inspiração de amigos espirituais e, mais raramente, denunciam a presença de espíritos. Quando a criança atinge mais ou menos 7, 8 anos, ela passa a se interagir melhor com o mundo físico.
em que vive, né? E dá mais importância à parte do mundo físico e vai se desligando devagarzinho dessas relações espirituais. Então aqui, nesses 7 anos, nessa faixa de idade da criança, encerra o primeiro ciclo mediúnico da criança. E esse primeiro ciclo ele é referido na ciência, né, como fosse só imaginação, uma fabulação infantil. E segundo, aí vem uma pergunta também, é indicado, né, tentar desenvolver a mediunidade nas crianças? E segundo Kardec, né, não, que não deve, não em hipótese nenhuma, não é indicado e inclusive ele é muito perigoso, pois as crianças elas são seres frágeis que podem ser seriamente abalados por relações espirituais ao qual ela não tem maturidade para entender. Seus organismos são fracos ainda, né, os órgãos estão em formação, esses organismos poderiam ser abalados, a sua imaginação poderia ficar muito excitada. Então os pais prudentes jamais devem incentivar uma criança a aprofundar a sua mediunidade na primeira fase, essa até 7 anos. Então essa mediunidade tem que ser natural. Mas e as crianças que são médios naturais, né? Que elas já demonstram a mediunidade ostensiva desde pequena, né? É inconveniente o desenvolvimento da mediunidade da mesma maneira? Então, só que aí nesse caso ele é diferente. Quando a mediunidade se manifesta de uma forma espontânea na criança, significa que ela pertence à sua natureza desde sempre, que lhe é adequado. Então é muito natural que a criança que tem visões não se assuste com elas, né? Veem como algo corriqueiro, dá isso pouca atenção e logo as crianças esquecem. Mais tarde essas visões podem voltar à memória. Então ser investigado, mas o melhor mesmo é deixar que a mediunidade das crianças desenvolva de forma natural, por si só, sem barrar, sem incentivar. Aí eu pergunto, qual a idade ideal para começar a praticar mediunidade? Aí os próprios espíritos nos dizem que não existe uma idade fixa, tudo depende do desenvolvimento psíquico da criança, né? Por exemplo, tem adolescentes de 12 anos que possuem maior preparo para o desenvolvimento da mediunidade que muitos adultos. Mas tudo deve ser feito a seu tempo, pois a mediunidade, principalmente de efeito físico, que é a mediunidade de efeito físico é aquela de transporte de objetos, fazer barulho, né? E a da escrita também, a mediunidade da escrita, que é a psicografia, pode ser muito fastigante para a criança. E corre o risco também da criança encarar essa mediunidade como um brinquedo. Aí, devido à inexperiência e imaturidade dela, ficaria muito exposto aos espíritos inferiores. Então, não se deve procurar desenvolver ela. As ocorrências, ela tende a intensificar logo que a criança aprende a falar. Então, visões e audições são as manifestações mais comuns e pode ocorrer juntas. Na maioria das vezes, a criança não tem medo, ela não entende o conceito de morte e encara essa companhia que ela está tendo ali com muita naturalidade. É comum, por exemplo, você ver bebê rirem sozinho, olhar para o nada, né? Em muitos casos, pode estar vendo amigos, né, de vidas passadas ou espíritos protetores. Também são recorrentes a visita de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil para interagir com a criança. Nem todas as crianças, porém, constatam a existência de um amiguinho ou amiguinha invisível. Isso acontece com aquelas que apresentam uma certa predisposição mediúnica, mas somente em algumas delas é que a mediunidade irá eclodir mais adiante, né, durante a sua vida. Em alguns casos, o contato pode revelar lembranças pregressas de vidas passadas, né? A criança reconhece gente de encarnação interior e até renega, às vezes, a atual família por algum motivo, né? Para Leon Denis, um filósofo francês, também com vários livros aí excelentes, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces. Casos de genialidade pode ser manifestado, mesmo de forma inconsciente, pelos estímulos dos espíritos. E muita gente às vezes fala assim, minha criança tá muito assustada, falando que tem assombração lá no quarto, onde que ela está.
Então, esses casos, quando as pessoas chamam assim, que as pessoas que não têm o conhecimento espírita chamam que está tendo assombração e que está perturbando, às vezes, a criança, ela é chamada na doutrina espírita de obsessão. E são muito raros nessa fase da vida, né? Na maioria das vezes, às vezes são espíritos sofredores que habitam o mesmo local que a criança. Às vezes o ambiente da casa, as pessoas, às vezes, por exemplo, deprimidas, com os pensamentos negativos, pessoas que estão, às vezes, sofrendo por um motivo, elas atraem por sintonia espíritos também sofredores. Então ela vai ter ali na casa vários espíritos sofredores e a criança, por ela estar vendo, a parte dela ainda está dentro da faixa de idade até 7 anos, ela está no plano físico e espiritual, ela percebe toda essa movimentação, esses espíritos. Então esses espíritos sofredores, às vezes, não querem prejudicar ninguém, mas eles foram atraídos para ali. Mesmo que eles não desejem causar nenhum mal para a criança, eles podem provocar medo. Há também os que querem assustá-lo, né? Aí já tem um caso diferente. Às vezes tem algum espírito que está querendo punir alguém da família por alguma dívida do passado, e aí acaba tentando assustar a criança para perturbar o ambiente da casa. Mas aí nós perguntamos, muita gente pergunta, será que isso aí é mediunidade mesmo ou pode ser imaginação da criança? Como a gente identifica se esse amiguinho invisível pode ser mesmo um contato espiritual, ou se não é só a imaginação da criança? Segundo estatísticas, de 3 em cada 10 crianças apresentam esses amigos invisíveis, algo encarado com naturalidade pela psicologia. Então, como a gente vai diferenciar isso de um evento mediúnico? Não há uma receita exata. O fundamental é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem as suas personalidades, hábitos, assim ele vai poder fazer uma diferenciação. Mas tem essa parte de imaginação, né? A imaginação é uma característica comum nessa fase e pode servir como suporte a quem tem pouco ou nenhum contato com amiguinhos da sua idade. Então aquelas crianças que ficam muito tempo a só, né? Não tem muitos amigos, né? Então essa construção fantasiosa também pode rolar quando os filhos não recebem também a devida atenção dos pais e passam a maior parte do tempo sozinho. Assim, essas companhias de mentirinhas servem para evitar a solidão. Segundo a autora espírita e especialista em terapia comunitária, Valquíria Kaminski, as crianças que se comunicam com os espíritos costumam ser saudáveis, sem sinal nenhum de apatia, de depressão, nem nada. Interessam-se por brinquedos, jogos, tanto quanto as outras. Elas encaram as visões com naturalidade, sem espanto, e ficam até intrigados com os pais que não conseguem ver esses espíritos, né? Eles acham que não entendem por que eles não estão vendo, se eles estão vendo. Mas pode acontecer dessas visões ser um sinal de uma doença psiquiátrica? Pode acontecer, mas é muito raro. Por exemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia só comete uma pessoa, uma criança, em cada 10 mil crianças. Aí sim ela traz indícios mais fáceis de detectar, como desejo por isolamento, depressão, mudanças repentinas de humor, né? No caso de esquizofrenia, principalmente se aparecer em criança, é um karma, né, pesado. É uma expiação, que é o sinal de que essa criança que foi o espírito anteriormente fez muita coisa errada e está agora resgatando o seu passado. Então, a maioria dos casos de mediunidade na infância são geralmente casos de vidência e audição, né? Os dois juntos. Ou então transes suaves, inspirativos, que são provocados por bons espíritos, muitas vezes falando para adultos pela boca dos pequeninos, né? Agora, os transes profundos, esses são muito raros e quase sempre têm uma conotação obsessiva. Às vezes as crianças ouvem vozes que amedrontam eles e que têm, às vezes, dificuldade até de relatar o fenômeno que está acontecendo. Então, nesse caso, é necessário que a família procure estudar o que é a mediunidade, né? E baseado nesses estudos, evite
todo e qualquer tipo de discussão e desavença no lar, mantendo a disciplina recomendada de vigiar seus pensamentos e principalmente praticar a limpeza psíquica dentro do ambiente do lar. Por quê? Bom, se o ambiente do lar é um lar desarmonizado, cheio de briga, o que vai atrair? Os pais, as pessoas que moram ali vão atrair por sintonia espíritos inferiores. Esses espíritos vão estar ali na casa. Como eu falei anteriormente, essas crianças vão ter essa percepção e vão ficar com medo, porque esses espíritos inferiores vão estar ali habitando a casa. Ele pode não só ver, como sentir aquela energia. Se ele tiver a mediunidade ostensiva, ele pode sentir, essa criança pode sentir essa carga energética negativa e ser muito prejudicial para as crianças. Então procure conversar com o seu filho sobre o que está acontecendo, né, com ele, estimule a não ter medo e procurar ajudar a criança para também, junto com a família, manter essa limpeza psíquica do ambiente da casa nas melhores condições para não ter o prejuízo para as crianças. Então, existe um manualzinho para os pais preocupados com essa mediunidade das crianças, né, nessa fase. Então, a principal dica é abordar o fenômeno com tranquilidade. Vai passar, isso aí passa com o tempo, né? Para a educadora espírita Marta Guimarães, os pais devem encarar os relatos com muita naturalidade. Se eles entram na brincadeira, né, a criança fica à vontade para dar os dados sobre o amiguinho invisível. Então, se ele pode conseguir quem que é essa pessoa, conversando com a criança, brincando e tal, como é que é a aparência dela, qual é a idade que ela tem mais ou menos, é adulta, é mais velho, mais novo, é uma criança. Então você pode, através da conversação com a criança, descobrir com quem que ela está conversando. E tem casos que a criança identifica-se nos álbuns da família, né, a imagem de um espírito como sendo de um parente já falecido. E então nós temos também o segundo item que a gente tem que tomar muito cuidado, evitar incutir medo nas crianças, né? Ele tem consequências muito sérias. Se você fala para a criança que é um bicho-papão, que é um monstro, né? Às vezes muita gente, principalmente há uns tempos atrás, as pessoas, qualquer coisa que a criança falava assim, você faz isso que o bicho-papão vai aparecer para você de noite, né? Ou um monstro. Então isso aí, quando ela incute aquilo na cabeça dela e quando ela tem essa percepção, ela vai ficar com pavor. Aí ela toda vez que ela estiver sozinha, vai ficar com medo, quando ela estiver no escuro, vai ficar com medo. Então também se deve evitar também que isso é coisa, né, do demônio, né? Isso aí apavora as crianças. A gente tem que saber conversar com a criança. E o terceiro, é importante a gente achar um equilíbrio. Se os adultos, por exemplo, acusarem a criança de mentir, falar que ela está mentindo, que isso não existe, que ela não está vendo nada, ela pode começar um processo de negação da mediunidade e acreditar que ela não está legal, que ela está errada, que ela não está bem, né? Por outro lado, eles também não devem incentivar demais a habilidade, para que ela não perca interesse pelo mundo físico e se sinta forçada a forjar relatos de contato só para agradar os pais ou as pessoas, os irmãos, né? Que às vezes a criança tem uma mediunidade, começa a falar alguma coisa dos espíritos que ela está vendo, as pessoas ficam entusiasmadas ali, querendo saber informação e ficam incentivando a criança a desenvolver essa mediunidade, a continuar com essa comunicação, e isso aí ela pode ser prejudicial para ela. E também, para quem estiver aí aberto à ideia, uma sugestão é buscar o apoio de um centro espírita, né? A maioria desenvolve trabalho voltado às crianças que explicam em linguagem apropriada a definição do conceito como mediunidade e vida após a morte. No centro espírita mesmo, no Fabiano de Cristo, ela tem evangelização de bebês, de infantil e de adolescentes, né? Então o trabalho que é feito lá é muito interessante, principalmente com bebês, porque muitas crianças, né, logo que nascem, pouco tempinho depois, já estão levando, as mães estão levando as crianças lá, tem uma sala própria para isso,
e elas são evangelizadas ali desde de bebê, ouvindo música, tem as técnicas de trabalhar com essas crianças. Muitas crianças que começaram a fazer a evangelização de bebê, passaram, crianças que eram agitadas, que dormiam mal, né, que choravam muito, após algum tempo ali de participação nessa evangelização, elas se acalmaram, começou a dormir bem melhor. Então a gente vê que o resultado é interessante, né? Então os centros espíritas hoje a maioria estão preparados para ajudar todas as pessoas as crianças, né, que têm um desenvolvimento, que mostram o desenvolvimento da mediunidade, né? E o tratamento também através dos passes será também muito benéfico. Então se a criança está passando está demonstrando alguma mediunidade ali, né, naquele período, e os pais não sabem como lidar, pode levar a criança para tomar o passe, ajuda também, é muito benéfico. A outra coisa que também é muito importante é o culto no lar. Os familiares vão estar reunidos com a leitura, o comentário em torno do Evangelho de Jesus, então isso aí vai fortalecer, proteger o lar para que entidades não entrem ali e venham, como já falei, prejudicar a criança. E nesses momentos do culto no lar, os amigos e protetores espirituais da família, eles estarão presentes, né? E envolve a todos ali que estão participando do culto com energias boas, balsamizantes, pacificadoras. Então é muito interessante o culto no lar para manter a harmonia do lar e as crianças também estarem protegidas. E outra providência também benéfica é encaminhar a criança também com essas aulas de evangelização, né? Além de bebê, tem as aulas de evangelização para criança. Enquanto elas estão lá nas aulas de evangelização, os pais deverão participar das reuniões públicas doutrinárias para receber as primeiras noções de espiritismo que o espiritismo apresenta em favor da humanidade, né? Então, a necessidade que cultive a prece, buscando elevar o ambiente no lar, o que irá modificar de maneira significativa a qualidade de vida dos que ali residem. A mediunidade, como se conclui, é sempre um chamamento ou uma forma de alertar as pessoas para a realidade espiritual da vida. Somos espíritos imortais e é fundamental atentarmos à necessidade de espiritualização. E outra opção, para quem não é muito ligado ao espiritismo, é procurar uma terapeuta profissional, uma psicóloga, né? Normalmente a psicóloga que não é espírita, porque a espírita ela tem muito mais facilidade para entender, explicar e tratar uma criança que às vezes está vendo espíritos, né? Mas a psicóloga que não é espírita, ela nega a existência da mediunidade. Mas ela mesmo assim, ela considera a criação de amigos imaginários natural e muito positiva. Então a criança ela acaba tentando abandonar esse recurso de socialização quando ela vai envelhecendo, né? E geralmente acontece na mesma época que a doutrina espírita acredita que o processo reencarnatório se conclui, que é aos 7 anos. Então, era isso que eu queria passar para vocês, porque é um assunto que às vezes muitas pessoas, conversando no centro espírita, tem crianças, às vezes trazem para a gente, né, que a criança está conversando sozinha, como se estivesse conversando com outras pessoas, ou então está apresentando, não dorme, né, não consegue dormir, fica com muito medo. Então, tudo isso aí é importante a gente ter o conhecimento para a gente saber lidar cada caso, né? Mas você pode ver, que pelo que eu já expliquei, a mediunidade de criança é uma coisa muito natural, não tem nada sério, né? É uma coisa natural. Depois dos 7 anos, aquelas pessoas que estão com predisposição para ser médico, que foram programadas para ser médium, elas vão desenvolver a mediunidade. Às vezes não é a sequência, mas às vezes mais velho, quando tiver uma idade maior, não tem idade certa para a mediunidade desabrochar. Mas a Casa Espírita está aí justamente para orientar todas as pessoas que precisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Pergunta? Uma criança com sensibilidade mediúnica pode cessar de acordo com o tempo? Pode cessar? Uhum.
Não, por isso falando, dela até 7 anos, você não pode falar que ela é médium, né? Você não pode dizer que a criança é médium porque ela tem uma sensibilidade. Pode acontecer. Divaldo, por exemplo, Divaldo Franco, com 4 anos, ele tinha um amiguinho, que era um índiozinho, esqueci o nome dele. O Chico Xavier conversava com a mãe dele. A Ivone Pereira também tinha, com 4 anos, 5 anos, tinha mediunidade ostensiva. Só que eles continuaram. A criança ela pode continuar tendo a mediunidade, tá? Ela passou de 7 anos, ela continuar tendo essa sensibilidade. Mas nem sempre a mediunidade dentro dessa fase de 7 anos você pode dizer que ela é médium, né? No início eu falei, nem sempre você pode dizer que ela é médium. Há uma predisposição que pode continuar depois. Só depois de 7 anos, se ela continuar assim, aí ela tem predisposição. Mas nessa faixa de idade, não podemos dizer que ela tem a mediunidade, tá? Que ela vai ter a mediunidade. Pode acabar a sessão. Tem mais alguma? Não, né? Bom, então vamos encerrar. Vamos fazendo primeiramente a fluidificação da água, né? Vamos pedir para os médiuns que estão online para mentalizar as águas para serem fluidificadas. A espiritualidade nesse momento já está envolvendo cada um das pessoas que estão com a água, já colocando ali os medicamentos que cada um necessita. Então vamos mentalizar essa fluidificação, os médiuns doando as energias para que a espiritualidade manipule essas energias e juntamente com os medicamentos sejam ali colocados para cada um individualmente. Vamos agora fazer o passe, a distância, coletivo. Todo mundo vai fazer a mentalização do Mestre Jesus. Mentalize o Mestre Jesus na sua frente, muita luz iluminando. O Mestre Jesus colocando a mão sobre nossa cabeça, de suas mãos saindo raios de luz, penetrando no nosso coronário, que é o topo da cabeça, descendo pelo corpo, e fazendo uma limpeza de toda a energia negativa que está nos envolvendo nesse momento, fazendo uma limpeza psíquica, toda a psicosfera nossa, fazendo essa remoção das limpezas de todas as energias negativas. E agora essas energias que o Mestre coloca vão transmutar todas elas, retirando as energias negativas e colocando as energias de cura, energias de paz, de amor, dando equilíbrio a cada um de nós. Mentalize essa luz branca penetrando, entrando no nosso cabeça, no nosso coronário, entrando na corrente sanguínea, distribuindo em todas, levando essa energia para todas as células do nosso corpo, todos os órgãos, todas as glândulas. Então todas essas energias fortalecendo e ajudando na cura, às vezes até de alguma doença que podemos estar cometidos, e se de nosso merecimento, Jesus vai trazer o resultado necessário para a melhora de cada um de nós. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e que todos possam ser abençoados pelo Mestre, passar uma semana em paz, com equilíbrio, de muita harmonia no lar, muita luz para todo mundo. Obrigado a todos pela atenção. E quando vocês tiverem alguma dúvida a mais, que não é tempo suficiente, vocês podem fazer a pergunta para a gente responder na quinta-feira, nas lives de quinta-feira, pergunta e resposta. As que vocês tiverem interesse em saber, aprofundar no assunto alguma coisa, pode perguntar que a gente vai responder nas lives de quinta-feira, tá? Um abraço a todo mundo. Vou passar para a Vanessa para ela encerrar aqui.
Obrigada a todos pela presença e contamos com vocês. Amanhã temos evangelização infantil no YouTube, às 9 horas. Terça-feira, aguardamos vocês na nossa palestra, às 20 horas. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus.